Estamos de volta com o Sindicato na TV. Eleitores de 5.568 municípios brasileiros foram às urnas no último domingo. A eleição para prefeitos e vereadores é importante para o setor agropecuário. Afinal, é no município que muitas decisões que afetam o setor acontecem. Por isso, o papel dos sindicatos e federações é fundamental nesse processo todo, inclusive com candidatos ligados diretamente às entidades. E para falar sobre esse assunto tão importante, eu recebo o superintendente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, Claudinei Rigonato. Muito bom dia, está aqui com a gente no estúdio. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Agora, a federação, em conjunto com os sindicatos, esteve em mais de 80 cidades para discutir as eleições municipais, é isso? Exatamente, Marcelo. Nós estivemos percorrendo todo o estado de Goiás, mobilizando os produtores, mobilizando a sociedade para discutir uma agenda de desenvolvimento dos municípios. Essa agenda de desenvolvimento abrangendo os assuntos que dizem respeito às necessidades da população, quer sejam na área da educação, da saúde, da infraestrutura, do desenvolvimento urbano, da agricultura, pecuária, enfim, os assuntos de segurança pública, né? Assuntos que são do momento e que os produtores e as pessoas, de uma maneira geral, gostariam de colocar como proposta, como uma preparação para as eleições, colocando essa agenda numa proposta para discutir com os candidatos oportunamente. Então, foi realizado essa estratégia, esses seminários em mais de 80 municípios do nosso estado, e nos municípios eram convidados não só produtores, pessoas ligadas ao sindicato, apesar de ter sido realizado pelo Sindicato Rural, foi aberto para a população. Então, lideranças comunitárias, de associações, cooperativas, órgãos públicos, da sociedade em geral, né, da escola, da saúde, puderam participar e dar suas contribuições. Então, foi um trabalho muito bonito. A gente percebeu nesse trabalho todo uma série de problemas comuns dos diversos municípios do estado, né? Então, isso ajudou a pautar também uma agenda da federação e dos sindicatos para a gente poder trabalhar isso continuamente a partir de então. Agora, além dessas visitas, aí foram realizados então 40 debates ou sabatinas com os próprios candidatos? Exatamente. A gente fez esse trabalho, esses seminários para discutir, para levantar os pontos dessa agenda de desenvolvimento municipal e, na sequência, logo após o início do processo eleitoral, os sindicatos mobilizaram os candidatos a prefeito e puseram eles frente a frente, né, com a mediação da Federação da Agricultura, um técnico da Federação da Agricultura, para poder discutir com eles abertamente, francamente, essa questão do desenvolvimento municipal. O que a gente vê nas campanhas eleitorais, na maioria das vezes, especialmente em municípios pequenos, é um debate de palanque, né? Então, o candidato coloca aquele monte de propostas, vai resolver todos os problemas, tem soluções para tudo. Os milagres. Mas na hora de confrontar essas ideias, de sentar cara a cara, aí a coisa é um pouco diferente. Então, com isso, a gente conseguiu qualificar também o debate nesses municípios, dando uma oportunidade de realizar debates de alto nível em municípios pequenos, né? É lógico que isso tudo foi feito com as rádios comunitárias, com as TVs locais, e dizer para você que a gente fica muito orgulhoso desse trabalho, porque tanto a federação como o sindicato se colocou à frente num trabalho de altíssimo nível e muito bem avaliado pelas pessoas que participaram. Tinha município que a audiência, Marcelo, era 100%. Todas as casas estavam ligadas. Residência que não tinha rádio na sua casa, ligava o rádio do carro para ouvir o debate. Então, foi um negócio maravilhoso, né? Então, a gente tem certeza que contribuiu efetivamente para qualificar o debate e, com certeza, ajudar os eleitores, especialmente os indecisos, a escolher os melhores candidatos, os que apresentaram as melhores propostas aí, linkadas nessa agenda que foi construída anteriormente. Isso é importante. Agora, foi elaborada uma agenda de propostas para os novos prefeitos? Então, essa agenda de propostas que foi elaborada foi entregue para cada candidato. Antes do debate, cada candidato teve acesso a esse documento, né? Um documento impresso que o sindicato preparou e entregou para que o candidato pudesse não só estudar, mas quem sabe até a ideia era que ele colocasse isso na sua pauta de propostas.
E a gente ficou também bastante satisfeito, porque na maioria dos municípios onde foi realizado esse trabalho prévio, 100% daquilo que foi discutido nas agendas, nos seminários anteriores, foram inseridos, ou até mesmo foram 100%, foi o plano de governo de alguns candidatos. Então a gente ficou muito feliz pela contribuição, foi uma contribuição bastante efetiva. Só que da agora para frente, o sindicato, as entidades precisam cobrar, precisam estar atentos. Tem a cobrança, né? Exatamente, precisa estar junto com esse pessoal, independente de quem ganhou, o papel do sindicato rural, o papel das nossas entidades, como líder, vamos dizer assim, do setor econômico, como talvez as entidades mais fortes da maioria dos municípios brasileiros, tem que se engajar efetivamente nessa questão, nessa discussão, nesse debate, não deixar só por conta dos governantes, porque é muito fácil para o eleitor e para a pessoa comum ir lá depositar o seu voto e depois ficar só criticando, né? O papel nosso, eu acho que é de acompanhar essa gestão, de fazer todo um trabalho de monitoramento e até mesmo de cobrança para que a linha que foi traçada seja efetivamente cumprida. E aí sim, a gente vai ter um desenvolvimento e as pessoas vão se sentir participantes de todo esse processo administrativo. E dos membros ou colaboradores dos sindicatos, quantos foram eleitos para as prefeituras? Nós tivemos uma grande surpresa. Já há vários anos que o sistema vem trabalhando, vem preparando, vem incentivando as pessoas a participarem do processo eleitoral. Só para você ter uma ideia, até pouco tempo atrás, se dizia, era um tema, vamos dizer assim, que se dizia que o sindicato e a federação e a confederação não deveriam participar diretamente da política. De fato, o sindicato, a federação, a confederação, ela não participa diretamente da política. Porém, as pessoas que compõem o sindicato, que compõem a federação, que compõem a confederação, essas são entes políticos e devem participar do processo, até porque todo o processo de evolução do setor rural, ele depende de políticas públicas, sejam elas municipais, estaduais ou federais. E se a gente não participar diretamente desse processo, nós não vamos conseguir avançar. Então, nós tivemos a grata surpresa de, em Goiás, termos mais de 50 candidatos ligados diretamente aos sindicatos rurais, sejam eles presidentes de sindicatos, diretores de sindicato, funcionários, mobilizadores de cursos, enfim, e foi a maioria deles, mais de 70% dos candidatos foram eleitos. Hoje, só para você ter uma ideia, 10% dos municípios de Goiás, 246 municípios, 10% serão administrados por presidentes ou diretores de sindicatos, sejam eles prefeitos ou vice-prefeitos. Isso sem contar nos outros municípios que teremos também produtores rurais à frente do Executivo Municipal, né? Sem contar com as centenas de vereadores que foram eleitos, né? Dessas centenas de vereadores, aproximadamente 40 vereadores são de dentro do Sindicato Rural. Tá certo, eu agradeço ao superintendente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, Claudinei Rigonato, muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Igualmente, Marcelo, estamos aí, a Federação e o Sindicato Rural e a Confederação à disposição dos produtores para a gente poder evoluir, avançar e conquistar mais espaço, conquistar mais benefícios para a nossa classe.